Em 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, está escrito: Agora, irmãos, quero que lembrem do evangelho que eu anunciei a vocês, o qual vocês aceitaram e no qual continuam firmes. A mensagem que anunciei a vocês é o evangelho, por meio do qual vocês são salvos, se continuarem firmes nele. A não ser que não tenham adiantado nada, vocês creem nele. Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras. E apareceu a Pedro e depois aos 12 apóstolos, depois apareceu de uma só vez a mais de 500 seguidores, do quais a maior parte ainda vive, mas alguns já morreram. O ensinamento mais importante. Nesse texto que acabamos de ler, o apóstolo Paulo, escrevendo aos cristãos em Coríntios, no versículo 3 ele diz: Eu passei para vocês o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. E qual que é o ensinamento da mais alta importância? Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Perceba que o apóstolo Paulo, nesses 2 versículos, resume todas as Escrituras Sagradas. Todas as Escrituras Sagradas se resumem em que Cristo morreu pelos nossos pecados e no terceiro dia foi ressuscitado. E ele ainda confirma, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Você deve se perguntar, e todo o resto? E todo o resto? Todo o restante da Bíblia. Todo o restante da Bíblia você vai aprender depois que você entender o básico, o essencial, o ensinamento mais importante. E qual que é o ensinamento mais importante? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e no terceiro dia foi ressuscitado. É o que nós lemos. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, propriamente entre o versículo 3 e o versículo 4. Este é o ensinamento mais importante. O ensinamento mais importante de toda a nossa vida. Porque o que adianta tudo que você aprendeu se você não entender que você é uma pessoa eterna, que você ressuscitará e você estará diante de um Deus todo-poderoso, no qual poderá abrir os céus para ti e dizer: entre, meu filho amado, para o lar que está preparado para você desde o início de todos os tempos. E no início de todos os tempos, a Bíblia diz em Gênesis que o mundo era um infinito, não havia nada ali no mundo. E Deus, então, através da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ele diz: façamos a terra. E então ele fez-se a terra, fez-se então os vegetais, os animais,
E em seguida, ele fez o ser mais importante, que é a humanidade, representada pelo homem e a mulher, Adão e Eva. E Deus colocou eles em um paraíso, onde eles tinham de tudo. De tudo. Não tinham necessidade de nada. Mas Deus colocou a humanidade à prova quando deu uma ordem para Adão e, consequentemente, para Eva. Não coma do fruto proibido. Não come do fruto da árvore da vida, porque no dia em que comer, certamente morrerás. E Adão, sem ter nenhuma necessidade, juntamente com Eva, desfrutou do fruto proibido, daquilo que Deus diz a ele que não era para fazer. E algumas pessoas começam a dizer se é maçã, se é laranja, se é pera, se é uva, e nada disso tem a menor importância. O que tem importância é que desobedeceu a Deus, desobedeceu uma ordem. E se é maçã, se é banana, se é laranja, nada disso importa. O que importa é uma ordem que Deus deu. Não faça isso. E o homem desobedeceu a Deus. E quando o homem desobedeceu a Deus, Deus deixou muito claro para ele qual que seria a consequência da desobediência dele: a morte. A morte, ela significa separação. Ou seja, não é que o homem imediatamente morreu como pensamos, que ele já comeu daquele fruto como se fosse um fruto envenenado e automaticamente morreu. Não. Separação. A morte entrou no mundo, como está escrito em Romanos capítulo 5, ali você vê do versículo 12 em diante, o versículo 12 é o principal, o versículo 18 e 19 também, mas entrou a morte no mundo. A morte, entrou o pecado no mundo. Esse pecado, como diz em Isaías 59, versículo 1 e 2, é um muro de separação entre Deus e o homem. Um muro de separação. Entrou a morte eterna no mundo. Mas e aí? Como isso tudo? Qual foi o desfecho dessa história? É que Deus, movido por um grande amor, ele não queria que a humanidade estivesse eternamente separada dele. E ele tomou a providência de enviar o seu único filho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz em favor de nós. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus Cristo, ele fez uma substituição. Se o salário do pecado é a morte, se a recompensa pelo pecado é a morte, Jesus Cristo, ele morreu em nosso favor numa cruz. Ele foi condenado, morrendo numa cruz, pagando o preço pelo nosso pecado. E então ele foi sepultado. Mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou. Jesus Cristo, ele ressuscitou, ele subiu para o céu e está à direita de Deus. E então o que nós temos não é mais uma cruz com um Cristo crucificado, mas é uma cruz vazia. Uma cruz vazia. Jesus Cristo não está mais pendurado em uma cruz. Jesus Cristo ressuscitou e está ao lado direito de Deus, no qual intercede por cada um de nós. E em João 14, 6, Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade
e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E então, através da morte e da ressurreição de Jesus, nós podemos ter a vida eterna. Nós podemos ter a comunhão com Deus Todo-Poderoso. Os nossos pecados podem ser perdoados através do sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Mas Deus deixou a cada um de nós o livre-arbítrio, onde você realmente pode escolher continuar com a morte eterna. Ou seja, depois que você então for ali para a sepultura, a sua alma prestará conta a Deus. E então, qual será o seu destino eterno? Você estará eternamente separado de Deus? Ou você optará pela salvação? Pense como será ruim. Você está eternamente separado de Deus. Se sofremos tanto nesta vida, com tantas lutas, e ainda existe um Deus Todo-Poderoso que manda a chuva, tanto para os bens quanto para os maus, que manda o sol tanto para os bons quanto para os ruins. Imagine você não ter mais a comunhão com Deus, não ter mais Deus na sua vida, e você está eternamente separado de Deus. Como será algo realmente terrível, algo realmente muito ruim. Mas se você realmente optar pela salvação, pelo sacrifício que Jesus Cristo fez para te salvar, então você terá paz com Deus, como diz em Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo-vos paz com Deus através de Jesus Cristo. A humanidade pode então ter vida eterna ao lado de Deus. Eu vim para que tenham vida em abundância. Foi o que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. E você pode ter esta vida eterna. Basta que você creia em Jesus, que se arrependam dos seus pecados e tome uma decisão de o segui-lo. Gostaria que você meditasse em tudo isto que você viu e ouviu. Obrigado, em nome do Senhor Jesus.